Sem Censura está começando agora. Você sabe lidar bem com o tempo? Ou a correria já faz parte da sua vida, tudo estressado, né? Reclamando. Muita gente reclama que está cada vez mais difícil dar conta de todas as tarefas do dia a dia. Será que o tempo passa mais rápido para certas pessoas? O Sérgio Guimarães é especialista em administração do tempo. Ele descobriu essa profissão quando a mulher dele ficou grávida. E ele nem se viu... Ele se viu sem tempo para cumprir tudo o que precisava fazer na vida e no trabalho. Sérgio vai ensinar para a gente como planejar melhor o tempo, definindo prioridades a partir da importância e da urgência de cada coisa. Já para certas pessoas, o tempo é irrelevante. Uma categoria de gênios com obras imortais. É o caso do escritor Jorge Amado, que esse ano faria 100 anos. A filha dele, a escritora Paloma Amado, vai falar das homenagens que vão de exposições a relançamentos de clássicos do escritor. E ainda nessa categoria de imortais, temos a presença luxuosa da escritora Nélida Pion, que fala sobre o tempo, memórias e emoções no Livro das Horas. A Nélida conta a sua grande história de amor com as palavras e também com a vida nessa obra, e falando de obras de grandes escritores da nossa era. E temos a música de Frejá, lançando seu primeiro DVD solo, ao vivo, no Rock in Rio. Frejá comemora 30 anos de música, mais de 10 de carreira solo. O DVD traz grandes sucessos dele, canções de outros compositores e o auxílio luxuoso na guitarra do filho dele, Rafael, de 15 anos. Agora já com 16. Agora já com 16, você vê. É o tempo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu acho que eu vou falar do tempo, começando falando do tempo. Você tem problemas com o tempo, Nélida? Sim. Assim, a rapidez, a urgência? Claro. Há uma frase do Machado de Assis extraordinária. Tempo é um roedor. Olha aí. Isso diz tudo, né? Sim. E, sobretudo, numa época que nós vivemos, que as coisas se multiplicam, né? E pensam oferecer-nos vantagem quando realmente essas tarefas constituem um fardo, muitas vezes. Né? E a gente fica mais sem tempo ainda por conta dela. Muito sem tempo. Mas eu defendo muito o meu tempo. Ainda assim, se organiza, ele me sufoca às vezes. Frejá, e o tempo? Para mim é uma correria grande, assim, mas eu, em alguns momentos do meu ano, eu tento me programar para não precisar ter tempo para nada. Né? Que eu acho que isso é fundamental. Você tem um momento de ócio mesmo, que é quando eu tiro férias com a família. Fora isso, o meu tempo é bastante intenso, assim, mas eu tento ordenar por uma escala de prioridades, porque se tentar atender tudo, a gente fica enlouquecido. Fica louco. Paloma, o tempo, e você? Nossa, esse ano, falar desse ano do centenário já ia uma quantidade de tempo de vida do meu pai, né? De coisa, né? Mas esse ano está sendo uma loucura. Eu não estou parando de um canto para outro o tempo todo. Mas, de modo geral, você corre muito ou não? Eu, em geral, corro muito. Mais... Corro muito, é o meu jeito de ser. Eu também. E você, Sérgio, você que fala, discursa sobre o tempo, palestra sobre o tempo, como é que você lida com o seu tempo? O meu tá bom, hoje tá. Mas sua, né, para chegar aí? Sim, apanhei bastante, um pouco da minha história você já contou, né? Eu trabalho com treinamento já há muitos anos, mas a minha formação é publicidade, né? Então, evidentemente, quando eu comecei a trabalhar com treinamento foi com temas relacionados à minha área de formação. Mas a coisa de uns 8 anos atrás, uma série de fatores se somaram, eu fiz um balanço da minha vida e fiquei meio desapontado. Né? Estava trabalhando demais e se era para trabalhar demais, a minha expectativa é que eu tivesse uma renda razoável e não era. A minha esposa estava grávida, a minha filhinha por nascer, eu praticava esporte, tinha parado. Né? Quer dizer, então, no balanço geral, eu fiquei muito desapontado com a vida que eu estava levando. E aí eu comecei a buscar, né, tentar entender um pouco de administração do tempo, primeiro para mim. Né, e acaba que eu me envolvi tanto com isso que hoje virou assim, é a minha nova carreira. Você abandonou a publicidade? Abandonei, na verdade, assim, publicitário eu nunca fui, eu sempre trabalhei com treinamento. Né, isso está meio que até no DNA da família, né, eu sou de uma família de educadores. Né, então, daí para também entrar em sala de aula, trabalhar com treinamento. Mas eu acho tão difícil educar em relação ao tempo.
Na verdade, Porque a gente tem que ficar o tempo todo se policiando para não dispersar também, né? Sim, sim. Porque eu acho que esse é um dos elementos de se perder tempo. Justo, justo. É uma das De bagunçar. críticas ou das preocupações maiores que a gente tem hoje com a administração do tempo, é de que a maioria dos métodos, eles têm um quesinho assim meio árido, né? Alguma coisa assim muito metódica, né? Então tem muita gente que foge da técnica de administração do tempo, que acha que a vida vai ficar muito regrada, que você vai ficar muito condicionado ao uso de agenda ou lista de tarefas, e que aí, por conta disso a vida vai ficar chata. Né? Eu defendo que é justamente o contrário, que apesar de uma boa administração do tempo exigir uma boa dose de disciplina, de organização, de métodos, você, através dela, conquista uma vida mais saudável, mais produtiva. Quer dizer, então, vale a pena, né? Esse investimento na técnica, no método, acaba te trazendo mais qualidade de vida. Então, Ensina o pulo do gato pra gente, como é que faz? tem vários. Bom, um pouco eu acho que você até já antecipou na hora que você perguntou para os outros colegas aqui sobre essa questão da pressa, da correria, da ansiedade, né? Acho que hoje um problema crônico que a gente vive na sociedade é que as pessoas vivem extremamente aceleradas, né? A minha crença é que hoje o cidadão corre mais porque ele tem uma demanda maior de tarefas, então ele colocou na cabeça o seguinte: se eu não correr, eu não vou dar conta de tudo, né? Então eu vivo... E que é real, né, também. Então, né, acho que tem fundamento. Pensar assim é até razoável. Mas o que acontece? A gente acaba até adoecendo por conta disso, né? Eu não tenho um exemplo para o Rio de Janeiro, mas assim, o exemplo que eu sempre dou em São Paulo é a Avenida Paulista, né? Vai na Avenida Paulista e tenta andar devagar, né? No Você é instante, empurrado. você é atropelado. Você é atropelado na calçada, porque todo mundo vive correndo. Aliás, um exemplo melhor do que esse, né? Eu vim de São Paulo, estou chegando agora, né? Vim de avião. Né, que eu acho o máximo. O avião pousa, no que o avião pousa, a porta nem abriu, está todo mundo de pé já, desesperado para sair. Né? Porque assim, eu penso o seguinte: se você consegue, de alguma forma, colocar um pouco mais de velocidade nas coisas que você faz no dia a dia, e isso for te garantir qualidade, eu não vejo problema nisso. Agora, você ficar simplesmente correndo por correr, porque todo mundo corre, porque eu estou vendo na Avenida Paulista e todo mundo sai atropelando as outras, né? Isso já não é saudável, né? E assim, né, o pensamento é antigo, né? Isso é Rui Barbosa, pressa inimiga da perfeição, né? Então já começa daí. Quanto mais eu corro, maior a tendência para que eu faça mal, faça errado, tenha que refazer. Aí entra aquele paradoxo, né? Porque eu corri para fazer bem feito, né? Da primeira vez porque eu não tinha tempo. Fiz mal feito para ter que fazer de novo. Né? Então é uma situação meio ilógica. Então, uma das primeiras recomendações que eu sempre dou é essa: desacelera. Né? Porque o caminho não é esse. Você quer fazer melhor e bem feito, né? Não é para fazer devagar, né? Mas assim, fazer no nosso ritmo natural. A impressão que eu tenho é que a gente está meio concorrendo com a máquina, sabe? Essa coisa assim, eu quero ser banda larga, eu quero ser dual core, né? Eu quero ser tão ágil e veloz quanto é o computador que eu tenho em cima da mesa. Isso é insano. Né? Nós temos um ritmo... É uma luta perdida essa. É uma luta perdida. E sem motivo, né? Para que eu quero competir com o meu computador? Deixa ele que seja rápido. Pois é, você estava falando dessa coisa do avião, eu sempre me impressionei com isso. Fico pensando, qual é o tempo que a pessoa ganha ficando em pé antes da hora ali? Mas tem muita gente que tem medo do avião. Hein? Está doido para sair daquele lugar. Você acha? Eu percebo que tem um pouco dessa ansiedade, mas eu concordo. Tem um desespero mesmo para sair que é até deselegante e indelicado, mas eu percebo que tem muita gente que tem medo de avião e naquele momento que ele aterriza, a primeira coisa que a pessoa quer é sair, né, dali. O meu pai podia contar que ele era sempre o primeiro a sair do avião. É Ele mesmo? tinha um medo pânico, então... E ele dizia uma Saía. coisa famosa, né? Ele dizia: eu cheguei, a alma não chegou ainda. Ainda está vindo. Vinha no outro avião, talvez. Na outra viagem. Mas assim que pousava, ele levantava. E não adiantava a aeromoça, piloto, mandar sentar, porque ele não sentava. Ele já estava fora do avião, na cabeça dele. Pé na A porta. alma que ficasse lá. Que corresse, né? Para ver se chega junto, né? Mas você sabe que eu fiquei pensando uma coisa. Essa coisa que você falou, que todo mundo está o tempo todo querendo acelerar. Será que isso não é uma coisa que, por exemplo, já vem da escola, por exemplo? As provas já não têm um tempo menor do que o seria necessário para as pessoas cumprirem aquelas tarefas? Quer dizer, o tempo todo não se busca uma eficiência de raciocínio ou de resultado ou de concretização daquilo ali antes do
prazo que seria natural para as pessoas fazerem? Sim, eu Eu concordo. percebo isso hoje Também um acho pouco. isso, Assim. sim, você tem A gente, razão. na verdade, acho que tem uma série de fatores que contribuem para que a gente viva uma cultura de aceleração. Né? É. Você falando de férias, né? Adoro a Disney, já estive, gosto, espero voltar. Mas eu acho engraçado o ritmo de férias de quem, por exemplo, vai na Disney, que faz um turismo correndo. A gente sai exausto. Né? Então, para cansar mais lá do que... Né? Então, né? Eu sou adepto de hoje um movimento novo, que está ganhando cada vez mais força, que é o turismo lento. Né? De você, que é o né? meu. Ir para um lugar e curtir. Né? Eu estou voltando de férias, eu fui para Portugal. Né? Já conhecia, fui agora levar minha família. Tal. Fui no Mosteiro dos Jerônimos, né? Que é uma coisa espetacular. Lá no anexo ao mosteiro tem a igreja, né? A catedral lá, que você entra, vocês conhecem? Né? Em toda a direita é o túmulo de Vasco da Gama, acho que, e a esquerda de Camões. Eu tenho uma amiga, gente, que ela foi lá, foi antes do que eu, e quando eu fui, ela virou assim para mim e falou, olha, não deixa de visitar o Mosteiro dos Jerônimos e tal. Depois, quando eu fui, a gente se reencontrou, a gente foi conversar, ela perguntou para mim o que eu tinha achado. Eu falei, nossa, eu achei fabuloso aquele negócio, assim, mexeu com a gente, o túmulo de Vasco da Gama e de Camões. Aí ela virou assim para mim e falou, aonde? Porque assim ela não viu. Ela entrou correndo, saiu correndo e não viu. Não é? Quer dizer, quando a gente vive essa vida acelerada, a gente não percebe a vida, a gente acaba não vivendo. Mas Não, também essa- eu acho que houve, quer dizer, uma das razões, houve tacitamente uma abolição do conceito da perfeição. Não há mérito no pensar, não há mérito na investigação. Você não é suposto, não deve fazer um texto bem feito, um trabalho bem feito, um arroz bonito, solto. Ninguém se preocupa. Não há o desejo da perfeição. Mas vivemos O mérito na aqui no época Brasil cada vez é mais reduzido. Não há meritocracia no nosso país. Nós O que é uma vivemos pena. a época Então, do deadline, né? Sim, a cultura de Tudo fast food, né? Tudo... O mais rápido. Eu lembro aquelas viagens, quando eu era jovem, eu achava bonito aquilo. Depois, felizmente, nunca me meti numa excursão daquelas, mas deve ser um tormento. Você fazem 42 cidades em 20 dias. É uma loucura Não é isso. não? Isso. Deve ser um inferno isso. E- Aí você vai e fica feliz porque fizeram conheceu, aquele você não filme. conheceu nada. Você lembra aquele filme? É Bruxelas, não é? É sexta-feira. Então a pessoa sabe da sexta-feira, que tá sexta-feira estaria, mas não sabe, não tem individualidade Bruxelas. Não tem noção. É Bruxelas, É uma né? coisa meio, eu acho que Sexta-feira. isso está sendo revertido, né, de certa forma. Sim, Eu vejo a acha? pessoa falar, vou para o sul da França, aluguei um carro, já é outro ritmo. sim. Não Mas é? você vê que isso é diferente na Bahia. Dizem que baiano é preguiçoso, não é. Tem outro ritmo. É o Porque ritmo. na Bahia sempre ouvi dizer o seguinte, não adianta correr que o mundo não acaba amanhã. Se acabar, não vai ter adiantado nada ter corrido. Então é exatamente isso. Então, É verdade. se faz naquele ritmo necessário. Mas não eu mais tenho uma que dificuldade necessário. grande, assim, de fazer a coisa sem pensar. Estou exercitando isso, de fazer uma coisa como... Porque cheguei no nível de estresse que estava Que é uma perigoso, consequência entendeu? muito grande. Porque tem consequência física, né? Eu não imaginava que tivesse. Depois que eu estudei muito administração do tempo, eu cheguei à conclusão que eu tinha que estudar sobre estresse também. Eu acabei fazendo uma especialização de gerenciamento de estresse, porque são duas situações que andam muito próximas, Próximas, né? é verdade. Tá, a falta de tempo não é o grande causador de estresse, né? Mas é um dos. É. É um dos. Você não tem Não, porque às estresse vezes só você por está falta de aqui tempo. fazendo uma coisa e já está com a cabeça no outro lugar, já não está mais curtindo ali, Justo, né? Você veio aqui, mas você vai daqui, você vai não sei aonde. Isso é muito louco. Porque assim, você tem que ver, porque aumentaram as nossas tarefas. Muito, sem O dúvida. e-mail, não estou falando assim no ano de Jorge Amado Facendo, claro que aumentaram as suas tarefas, mas é um ano excepcional também. Mas no dia a dia as coisas aumentaram, né? Se você muito. não responde um e-mail no mesmo dia, no dia seguinte já te escrevem outro dizendo você não recebeu. Não liga, né? Não é? No Antigamente, mesmo dia, na mesma vinha hora. uma carta que Agora já são levava... dois para responder, né? São dois, é porque é na Mas aí mesma tem- hora aquilo. Aí também é Eu uma passei questão um de e-mail a meia polidez, hora e né? você nada disso, como assim? As pessoas não são tão polidas agora, né? Cobram Também alguma tem coisa isso. quando elas deveriam pensar. Se não respondeu, é porque não quer ou não pôde. Deveria ter a paciência polida. Não tem Não mais, há, essa não há. foi. A propósito, perdoe-me dizer,
Há um movimento nos Estados Unidos, uma consciência nova, que se chama emperramento, que de verdade há essa urgência e ninguém acaba fazendo nada. Sim. Você tem a sensação. Então, é stuck, é estar emperrado. Eu achei isso extraordinário. Eu, às vezes, me sinto emperrada, mas, graças a Deus, passa logo, porque eu não me desespero. Mas a definição, viu, Sérgio, me pareceu uma maravilha. É o estar emperrado. Ou seja, é como se fosse uma pilha de papéis, uma máquina veio, comprimiu e não deu para você fazer nada. Sim, o emperramento. Tem que se desfazer esse emperramento e desemperrar, como eles dizem. Cancelar, desintoxicar, limpar a agenda. É um movimento fortíssimo nos Estados Unidos. É muito interessante esse movimento. Eu fiquei muito impressionada. Sim. Não é porque... E também as pessoas têm uma coisa, nessa coisa da polidez, cada vez... a falta de educação é cada vez maior, né? É isso que é verdade. Então é assim, você recebe o e-mail, daí recebe outro, por que você não respondeu? Porque a pessoa é o centro do mundo. Como assim você não falou com ela, né? Justo. A pessoa te liga, você está, sei lá, no supermercado e a pessoa fala de uma história que você precisaria sentar, pensar. Você não pode responder agora? Não, não posso responder agora, realmente, né? Porque no meio de um monte de copo, enfim, está tudo atolado, tudo atrapalhado, mas a falta de educação também permeia tudo isso. Essa pressa, atravessar a rua, estou ficando muito impressionada com isso. Os pedestres não tem mais também nenhum motorista respeita, isso já não respeitava. Sim. Mas o pedestre também não respeita, ele atravessa na hora que ele quer, onde ele quer. E você fica dando aquelas freadas absurdas, né? Tu ainda bem feliz, né? Ai, que bom, isso eu não atropelei, né? Que maravilha. Vamos à próxima esquina. Mas não é uma loucura isso? Tá tudo meio assim, meio... As pessoas não respeitam o seu próprio tempo e não respeitam o tempo dos outros. No telefone é um bom exemplo também, né? Eu ligo para alguém, eu não pergunto se tem tempo para me atender. Não. No celular isso é fundamental, sim, porque o celular pega a pessoa em qualquer lugar que ela esteja. Ela pode estar num lugar que ela não pode, naquele momento, dividir com ninguém, é uma coisa super privativa dela e, de repente, você não pegou. A primeira coisa que você tem que falar, você pode falar comigo agora? Você tem tempo para falar? Porque senão é uma invasão. Só ela atender alô já está sendo invadida, mas aí você tem um atenuante. Você pode falar agora? Se ela disser não, pronto, já está resolvido. Então, se você seguir... silencioso. Se você seguir mas direto... fazem isso? É a minoria. A maioria vai lá e dispara. A maioria vai dispara o assunto. Você acha o quê? Que a gente deve ter uma agenda, deve priorizar? Olha, a agenda isso com é certeza, importante, mas isso é fundamental, assim, isso não é. Agenda e priorizar. O que acontece hoje, né? Toda essa história de administração do tempo, ela não é nova, né? A gente começa a falar de técnicas de administração do tempo, isso já pelos idos de 1930, 1940. Mas agora, mais recentemente, a gente consegue fazer uma pequena coleção de diversas técnicas e ferramentas diferentes de administração do tempo. Agora, todas elas, na essência, o fundamento, o alicerce é o mesmo. Tá? Implica necessariamente você usar um alicerce, uma ferramenta qualquer, que seja uma agenda, que seja um smartphone, que seja Outlook, Notes, o que for. Né? Gosto, recomendo, mas até antes mesmo da agenda, eu gosto até daquela listinha de tarefas. Sabe aquela que você pega e anota as coisinhas? Eu já até explico por quê. E como fazer uma que já funcione de uma forma bastante razoável. Então, e além desse suporte de agenda ou listinha de tarefas, você também tem essa coisa assim de definir objetivos, o que você quer da tua vida. Né? Muita gente faz uma má gestão do tempo porque não sabe o que quer do tempo. Né? Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, essa analogia de tempo com dinheiro. Né? Até que é um lugar comum, né, também. Né? Tem essa frase. Tem a frase, né, de Benjamin Franklin, né, tempo é dinheiro. Não é, né, tempo é uma coisa, dinheiro é outra, mas eles têm algo em comum, né, tempo e dinheiro são recursos. Né? Porque eu preciso de dinheiro para fazer alguma coisa e preciso de tempo para fazer tudo. Né? Agora, a diferença entre tempo e dinheiro é que dinheiro, se está faltando, dando um pulo daqui, um pulo dali, eu consigo ganhar um pouco mais. Tempo não, eu vou ter sempre aquele mesmo tanto. Eu não consigo aumentar a minha quantidade de tempo. Né? Dinheiro eu consigo. Outra situação, que aí é comum nos dois, se o meu tempo está faltando, quais são as outras alternativas, já que eu não posso ter mais tempo? Eu vou cortar os excessos, né, e buscar
melhores resultados através do que eu É faço. como a gente faz com o orçamento. Priorizar, como a gente faz com orçamento. Né? Eu gosto muito, em treinamento, em palestra, eu faço muito essa dinâmica de vamos fazer de conta que você está no supermercado com R$100. Como é que você vai se virar para passar o mês, por exemplo? Né? Se você pegou mais do que R$100, colocou no carrinho mais do que R$100, quando você chegar no caixa, você vai ter que tirar coisa para fora, porque você não tem todo aquele dinheiro. Né? Na vida, a gente tem que ter essa mesma relação com o tempo. De repente, se dá conta que a gente está tentando colocar no carrinho mais do que o nosso tempo comporta. Então, tem que cortar, tem que tirar coisa de fora, porque não cabe. É verdade. Né? Uma boa observação. Né? Eu gosto, porque uma dificuldade que a gente tem muito grande com o tempo é que tempo é um conceito abstrato. Tem muita dificuldade, né? Eu tenho dificuldade de cortar, de dizer não. Sim. Né? Tem dia que eu tenho 3 almoços. E o que acontece Não vai hoje? dar certo isso, eu vou ter que não ir, mas eu não tive coragem de dizer, entendeu? Na hora que convidou, eu fiquei sem jeito. Ou você faz assim, para você ficar mais livre durante a semana, quando for na segunda-feira, você já almoça 5 vezes. Almoça, já está almoçado pro resto da semana. Não, eu não vou 5 almoços, mas eu costumo ficar com muita fome nesses dias, porque eu não consigo comer nenhum almoço. Não vai nenhum deles. Não é? Porque você vai no primeiro, não serviram. Você chega no segundo, já serviram. Aí você acaba comendo uma sobremesa, deixando para comer um ovo mexido em casa, porque não deu tempo aquela confusão toda que você fez com você. Exato. E esse é o carrinho do supermercado Esse é o entupido carrinho. que chega no carro. Eu gosto assim de trabalhar com essas vale pra tudo analogias. esse exemplo do com carrinho. certeza. O tempo é um conceito abstrato. Então, daí já é uma dificuldade, né? Da gente lidar com algo que é intangível, né? Que de repente nem existe. Né? De repente tempo é só uma percepção nossa. Então, eu gosto muito de usar a analogia assim, do espaço. Né? Porque assim eu penso que a gente dá coloca o tempo num contexto que é mais fácil da gente assimilar e administrar. Então, vou contar uma história para vocês. Eu estava um tempo atrás no shopping com a minha esposa e minhas filhas, e daí a pouco elas já estavam lá na frente. Quando nós alcançamos as duas, elas estavam na frente de um pet shop, na vitrine, olhando um poodlezinho filhote. Aí, na hora, minha esposa já balançou, já virou para mim e perguntou o que eu achava, né? Que eu achava se a gente ia comprar o poodle. Aí eu virei para ela e falei assim, escuta, cabe? Cabe, né? E aí ela já quis dar uma volta, tentou me dobrar, ela falou, cabe, você está perguntando o quê? Se cabe em casa? Aí eu falei, não, estou perguntando se cabe no nosso tempo. Porque tempo é isso, né? Tempo é essa coisa física que a gente vai preenchendo, ocupando. Né? Você está com um pote cheio, não cabe mais nada, como é que você vai enfiar o poodle lá dentro? Vai ser um prêmio. Ter um cachorrinho, eu acho que vale a pena cortar o resto. Aí que tá. Então a estratégia é essa, né? A estratégia é achar o tempo do cachorrinho. O cachorrinho é uma alegria para as crianças. Moral da história, né? Nós não ficamos sem o poodle. Porque ela chegou à conclusão que o tempo já estava cheio, né? Já estava preenchido até a boca. Mas não que a gente não pudesse ter, mas se a gente fosse assumir esse desafio, vamos arrumar um espaço, arrumar um tempo para o cachorrinho, né? Necessariamente isso implicaria em quê? Vamos ter que tirar alguma coisa. Mas se você voltar à sua analogia com o supermercado, é você tirar o chocolate e deixar os gêneros de primeira necessidade. Sim. Não é? Só que com a questão do dinheiro e do supermercado, se você conseguir ganhar mais dinheiro, você tem os de primeira necessidade e o poodle. Mas se o tempo ele é só eu não consigo aumentar. Aí você vai ter que realmente deixar o espaço priorizar. Eu acho que falar não é importante para organizar isso. E essa é uma dificuldade, Leda, porque hoje a gente vive uma realidade tão intensa, tem tanta coisa tão bacana para fazer nesse mundo, nessa vida nossa. Para ver, para ler, para assistir, para tudo. Imagina, né? Pergunta boba, vocês gostam de ler? Entra numa livraria cultura, numa FENAC. Eu acho um sofrimento, eu adoro ler. Mas eu não sei se eu gosto de entrar na cultura porque eu saio de lá contrariado, porque eu saio de lá com 2, 3 livros embaixo do braço, eu acho pouco. Né? Eu queria comprar mais, mas não cabe. Isso é engraçado, isso que você me falou me trouxe uma matéria que eu li há pouco tempo de um jornalista, que ele dizia o seguinte, que ele tinha mudado várias vezes de casa nos últimos 2, 3 anos, e que ele tinha percebido que toda vez que ele mudava,
num espaço de 1 ano, 2 anos, talvez tivesse que se mudar, né? Mudou de apartamento, saiu de um lugar para outro, ele tinha que levar os livros dele para outro lugar. E ele percebia que da mudança anterior para a nova, ele ainda não tinha lido aqueles livros que ele estava mudando já da mudança anterior. Então, o que ele dizia que não tinha que levar livro nenhum, que se você simplesmente pegava aqueles livros e dava, e no dia que você tivesse tempo para ler esse livro, você comprasse os livros. E eu já não consigo fazer isso, Não, porque livro não. eu compro vários livros que eu biblioteca sei... tem outro conceito, E eu acho que, por exemplo, no caso... Mas é curioso isso, porque a gente tem hoje uma questão que vem muita informação. A gente tem acesso a muita informação, a gente tem muita sede de informação. Eu, pelo menos, tenho essa vontade de estar Eu sempre tenho uma conhecendo... pilha de livros que eu comprei que eu ainda não consegui ler. Eu mas estou vou planejando ler. todo dia que eu vou Tô parar e eu vou comprometida ter com tempo para eles todos. É uma Pode- garantia. É uma garantia civilizatória. Ter uma pilha de livros. Não, mas é porque eu acho O mundo que não vai acabar porque eu tenho uma pilha. Não, porque Tem isso uma pilha de acontece com livro ali, livros, claro. acontece às vezes com algum filme que você não conseguiu ver no cinema e que de repente ele sai em DVD e você fala, não, mas daqui a pouco na locadora já nem existe mais locadora, eu vou pegar esse filme e vou comprar, não vou deixar aqui porque uma hora eu vou querer. Então Isso acontece também com aquele que você gosta muito, né? Exatamente. Você viu e adorou, eu Então quero ter esse curioso filme. isso, né? Porque fica difícil administrar o tempo. Eu, por exemplo, eu fico nessa dúvida. Tem hora que eu entro na livraria e falo, caramba, eu não posso levar mais um livro. Eu já tenho uns 10 na fila lá em casa. Isso vai ser o 11º. Não sei nem como é que eu vou estabelecer uma lista de prioridade entre os 10 que eu já tenho, eu vou botar esse na roda. Por outro lado, eu não posso deixar de levar aquele livro. Porque eu não, na outra vez que eu levo, entrar na eu sei livraria, que ela- ele já não vai estar na lista mais. Né? E quando o autor que você adora escreveu já um outro livro, você ainda não leu aquele? Isso me aconteceu semana passada, entrei, tinha um Miyakoto novo, eu comprei, e ele entrou na pilha, onde já tem um outro Miyakoto. Eu digo, poxa, o centenário não está dando Não tá tempo, dando, né? Mas vai dar. Vai dar, O vai dar negócio depois. priorizar, organizar, priorizar a partir ter de coragem resultados, de perguntar né? isso, cabe, Sim. Né? né? Fazer a listinha. Coragem de dizer Vou dar não. 3 motivos para usar a listinha. Primeiro, enquanto você não lista, você continua tendo consciência do que tem que fazer, mas isso fica ocupando a cabeça. Né? Então, a hora que você lista, você tira da cabeça e coloca no papel. Quer dizer, você liberta a mente para a atividade criativa. Não fica usando a cabeça simplesmente para ficar armazenando o que eu tenho que fazer. Então, já é um conforto. Tá? Se você faz isso no final do dia, que aí você lista as suas pendências, as suas Dia demandas seguinte. que você tem para o dia seguinte, para os próximos 3 dias, para a próxima semana, você dorme até melhor. É como funciona para mim. Né? Eu chego Porque de noite- senão você fica, aquela coisa fica te Mas qual é a incomodando, né? Você tirou, botou no papel, saiu. Saiu, não é que você não vai fazer, não, você vai fazer, mas você tirou daqui e colocou no papel, quer dizer, então você fica mais tranquilo, vai dormir melhor. Como é que você faz, Felipe? Eu faço, chego no final da noite, eu deito na cama, eu começo a vir, e amanhã tem que fazer não sei o que lá, eu levanto, tem um bloquinho pertinho da cama, eu anoto. Naquilo eu já não penso mais, já Sim, durmo. já saiu, Se né? tiver 2, 3 problemas, eu anoto os 3, 4, 5, vai vindo, até a hora que não tem mais nada para eu lembrar, eu durmo. Mas Dorme qual é o melhor. segundo elemento que você Não, disse? então, bom, primeiro, essa questão de liberar a mente. O segundo é você ficar mais confortável, né? Alivia um pouco. O terceiro é que, assim, a gente tem uma coisa meio inconsciente, a gente foge da dor. E também das atividades agradáveis. Não é tudo que a gente faz, que a gente gosta de fazer, mas precisa fazer. Quando eu não listo, minha cabeça inconscientemente, ela vai fazer o quê? Ela vai me conduzir só para minhas atividades prazerosas. Mas, por exemplo, eu tenho que passar no médico e fazer um check-up. Isso, não tenho curtição em fazer isso, mas preciso fazer. Quando eu listo, fica mais difícil de eu infligir essa questão do auto-engano, de eu fugir da tarefa desagradável. Então, eu acabo fazendo também. Tá ótimo. Interessante. Essa Melhor foi fazer boa, a coisa essa foi chata boa. logo para se livrar, né? Não, é verdade, tem o desagradável faz parte, tem hora que tem que Tem hora fazer, que né? tem que fazer. Rotina, né? Rotina, Não. quem que gosta de fazer tarefa de rotina? É. Mas experimenta não fazer. Papel, né? Documento, Sei lá, pagar papel, uma conta, banco, trocar óleo muita de coisa carro. chata. Né? É tudo chato, mas a gente tem que fazer para garantir Trocar a qualidade de carro. vida. É chato, né? Nossa, mãe. Tem muita coisa chata na vida. Ups. Uau! Intervalo. Não é das melhores coisas da vida, mas vamos porque a gente vai voltar logo. Daí a gente vai conversar com Nelly da Pion, com Paloma Amado, com o Frejá. Vai ser bom, não vai?
Então, ficamos combinados assim. Sem censura, um programa da TV Brasil. Nélida Pion, O Livro das Horas, uma das grandes damas da literatura, está escrito aqui no meu texto. Linda, é. Nélida parou. Para cancelar essa dama. Você cancela, promove, faz o que quiser com a dama, sempre foi assim, né? Brilhante, Nélida Pion. Nélida parou a cidade no dia do lançamento do Livro das Horas. Grande Nélida, Obrigada, maravilhoso. querida. Me conte tudo, não me esconda nada. Você fala das horas do tempo, os escritores falam do tempo, você passeia pelo que eles dizem do tempo. Não, eu acho o seguinte, porque no período medieval havia o livro das orações, que era um privilégio dos ricos, dos nobres, né? Onde eles ali, através daquelas páginas, das iluminuras, que eram os desenhos, eles conversavam com Deus, mas também eles conversavam com o cotidiano, eles passavam em revista seus sentimentos, suas emoções. Mas tipo oráculo, assim? Não, era pessoal. Cada rico, por assim dizer, tinha o seu livro das orações. Tanto que o mais belo de todos hoje está na França, do Duque de Berry, deslumbrante. Não tem preço, o dinheiro do mundo não compra um livro das orações, por exemplo, desse Duque de Berry. Então, eu pego esse conceito e faço do livro das horas, né, cujo título é o mesmo, vamos dizer, além das evocações, das memórias, né, é o exame, né, a passagem pelos sentimentos, pelo amor, pela traição, pela morte, né, por tudo isso que realmente nos constitui. É como se eu tentasse, não é, fazer uma espécie, uma história da humanidade nossa, brasileira, próxima, vizinha, a minha pessoa, e que de verdade termina sendo um livro que casualmente é escrito pela minha pessoa. Porque eu tento fazer com que os sentimentos sejam coletivos, porque de verdade o meu sentimento não é individual. Quem sou eu para traçar o destino de uma emoção? Não é? Uma emoção é feita de todos nós aqui presentes. Então, o escritor é aquele que arrecada, né? É uma espécie de pilhagem, como se ele fosse um pirata, né? Que assalta um barco, né? E pega os tesouros. O escritor pega os sentimentos, analisa, fala a história das pessoas, né? Pede emprestado o fio narrativo do outro. Então, é tudo isso, não é? Mas como uma primeira pessoa acentuada. E outra coisa que eu penso também, a propósito um pouco do que dizíamos, ele falou do intangível. É verdade, o intangível está aí, mas nós temos a tendência a dar concretude a tudo. O próprio tempo nós temos que dar concretude para que ele seja visível para nós, senão é uma abstração enlouquecida, né? Então, eu tento fazer com que falar sobre a traição, a morte, a amizade, os privilégios, as desconfianças, o fracasso, tudo isso, né? Tenha uma representação que seja visível para mim e para o possível leitor. É uma viagem, então, né? É uma viagem pelas palavras, pelos pensamentos, pelas emoções e pelas histórias que eu vou contando. E de vez em quando tem os personagens, inclusive eu própria que sou primeira pessoa. O livro é todo primeira pessoa. É o primeiro livro sendo primeira pessoa? Não, porque há 2 anos eu publiquei Coração Andarilho também. Também, contava a história da sua vida, da sua família. Eu acho a pouco, primeira né? pessoa uma Aqui ele tem uma tentação. dedicatória linda, né? Em memória de meu pai, Lino Pinhon Munhoz, galante e misterioso. Eu achava que ele era. Eu acho que, de alguma maneira, esse conceito de galanteria que eu tenho, né, só que eu atribuo a galanteria, né, uma dimensão moral. É muito mais, não é ser polido. Polido é ótimo, mas é um respeito pelo próximo. Porque se não formos polidos, você me diz alguma coisa desagradável, ele enfia uma faca ou lhe manda uma seta, uma flecha. Então, pautas, normas nossas, aquela questão civilizatória. Então, meu pai era um homem muito galante. E é o que eu via desse modo. E, ao mesmo tempo, misterioso, que eu também sou misteriosa um pouco. Não com o propósito de ser. Eu acho que todos nós somos. E uma sociedade que cancela o mistério, imerge na vulgaridade. É verdade.
Então, É o que está estamos vivendo esse acontecendo. momento. Estamos Estamos vivendo esse isso. momento. De que forma é possível, né, você jogar a sua vida, se é que você domina a sua vida, a biografia da sua própria vida, nem sobre a bandeja de prata ou sobre uma bandeja de cristal, sobre o chão, para que as pessoas pisem. Minha vida é legítima, como a nossa, a minha vida é preciosa, como a nossa. Então, sou eu que vou ditar o que eu posso fazer dela e o que ela representa para mim. Não é não? Então, Sem desperdícios, né? não E é. sem É. tratá-la tão mal. Tratá-la mal, essa pretensão, meu Deus, esse esforço desesperado e infrutífero para ganhar uma mínima notoriedade, quando, de certo modo, estamos todos condenados à obsolescência, a envelhecer. Não é não? Vamos envelhecer da forma mais bonita possível, né? Com dignidade. Eu também penso, eu falo muito, por exemplo, sobre o conceito da contemporaneidade. Eu sempre achei há anos que eu só posso ser moderna, como as pessoas querem imaginar que seja modernidade, se eu for arcaica. Não anacrônica, arcaica. Com isso eu quero dizer, se eu sou capaz de viajar pelos tempos imemoriais, que eu seja íntima, como eu já disse em vários textos, de Homero, eu adoro Homero, tenho paixão por Homero. Né? Às vezes eu penso assim, por que eu não posso convidar Tucídides, o historiador, para comer uma feijoada comigo? Porque foi uma grande contribuição da humanidade, né? Essa cultura que vem de mãos em mãos, porque nós não somos inaugurais. Às vezes eu vejo um jovem entusiasmado pela vida. Fala muitas vezes isso, nós não somos inaugurais. Nós vivemos maravilhosamente das grandes sobras dos seres humanos, não é? Sempre, sempre. E nós temos o nosso amado Jorge Amado, agora comemorando. Então, nós não somos... Eu fico entusiasmada quando eu vejo um jovem apaixonado e define o amor como se ele for o primeiro a conhecer as excelências e a tragédia e a derrota do amor também, né? Mas eu digo, meu Deus, para você se salvar, às vezes, do desastre e das maravilhas do amor, você tem que saber que você não foi o primeiro. Né? O Werther já se matou, já se suicidou por conta dos fracassos. Então, eu gosto muito de saber que eu sou antiga. Drummond, faz o Drummond, né? Eu não quero ser moderna, eu quero ser eterna. Eu sou antiga e gosto. Eu me sinto tão bem. Como eu já disse, eu viajo pelos séculos. Há séculos que eu adoro o século XII. Aí eu vivo, me imagino no século XII, mas com um banheiro maravilhoso, água correndo. Essas coisas todas, né? Com um banheiro, né? Uma comidinha gostosa, tudo isso. Mas eu gosto de me imaginar, né? Eu gosto de me imaginar. O que te fascina mais no século XII? Sabe o quê? Primeiro, essa propagação furiosa do cristianismo naquele momento, mas, sobretudo, de algum modo, o mito mariano, Maria, a Nossa Senhora, né, que eu acho uma coisa extraordinária, a Nossa Senhora, de algum modo, desembarca, eu digo que ela desembarca de um barco após atravessar o Mediterrâneo, a Nossa Senhorinha, né, e chega na Europa, porque começa o grande mito mariano de Maria no século XII, porque há homens que se enamoram profundamente por ela, porque a igreja, de algum modo, tinha colocado um pouco Maria de lado. Então, há um grande teólogo religioso, né? Chama Bernard de Clairvaux, bravo, duro, sabe? Ele condenava até a barba, era capaz de repente criticar que você tinha a barba longa, os cabelos... E ele se torna um homem poderoso e pega essa Maria, se apaixona por ela e vê a excelência da Maria no imaginário europeu rústico e a espalha pela Europa. Isso foi fundamental para a propagação da cultura e também, de algum modo, para a propagação do prestígio da mulher. É um século dos trovadores, em que a mulher podia herdar. A mulher podia ter, por exemplo, Leonor de Aquitânia, ela tinha terras, ela era dona de terras. Tanto, foi um século tão original para as mulheres que logo depois você vê que inventaram a tal da lei sálica, que você não podia mais herdar um reino. Então, foi um momento muito bonito, penso eu. Por isso que eu gosto do XII. E, sobretudo, imaginar que Maria desembarca num barco no Mediterrâneo, navegou e desembarca. São momentos muito... E tudo isso me faz crescer como pessoa, com a minha alminha, né? Eu gosto de limar a minha alma, né?
para que ela fique um pouquinho mais generosa, mais bonita para mim mesma, né? Saindo de tudo isso, aprendendo com tudo isso, os momentos bonitos da humanidade, os momentos terríveis, hediondos, né? Então, eu sempre digo, somos cruéis e terríveis, mas tivemos o Mozart, tivemos grandes seres, né, que gesto de bondade, né? A bondade, Helena, me fascina. Eu acho, quando eu descubro, eu vejo um gesto minimamente, até assim, muito apertadinho, mas de bondade, eu digo, meu Deus, vale a pena viver. A bondade. Ela alimenta a gente, né? Ah, muito, muito. Falou em cachorrinho, viu? Vê se você... Porque eu tenho um cachorrinho agora que é personagem também nesse livro, também aparece. Gravetinho. Maravilha, até os cachorros têm gestos de bondade. Ele faz arte, vem Milã pedindo perdão, pedindo desculpas. Quer dizer, tudo é uma aprendizagem de vida. Tudo é uma aprendizagem, queridos amigos. Que bondade você acha que você vê hoje, nesse mundo que a gente vive contemporâneo? Eu vejo gestos bondosos. De repente, alguém encontra uma criança, né, que foi abandonada de uma forma iníqua. E alguém pega, vou levar para casa. Alguém é capaz de, vamos dizer, reduzir a sua porção de comida de casa para dar o leite, alimento a um bebezinho que eles não sabem de onde vieram. É como aconteceu com aquele catador de lixo que achou a criança que tinha sido abandonada. Ele podia ter deixado ela lá, não era o que ele estava procurando. Há gestos, eu acho que tudo, delicadezas. A delicadeza também é uma bondade, não é? Gente, nós estamos aqui, claro, há uma possível promoção, mas cá entre nós, estamos sendo bem educados, estamos tendo paciência de ouvir um e outro. Há um propósito aqui, né? A ciência imagina um prazer. Um prazer. É um prazer enorme te ouvir. Mas não é uma maravilha? Não é? Nós estamos celebrando 100 anos de um homem que era de grande bondade, Jorge Amado. Grande bondade. E Zélia. Então você vê que temos razões para comemorar, para celebrar e ficarmos atentos contra o que for terrível, que é muito terrível. Né? A corrupção é o mal. Desse momento só ou sempre foi o mal? Sempre foi um mal. Agora, podemos dizer que há coisas malévolas muito piores, né? A tortura, por exemplo, né? A traição, o extermínio. A humanidade exterminou seres e seres, assim, sem apelação, com uma coragem quase espantosa. Matar tem sido um gesto natural. Hoje eu ouvi no rádio alguém dizendo que a locutora ficou indignada, pena não lembrar o nome dela, mas também não disseram na hora, da Band News, em que alguém deu uma entrevista para ela dizendo que era normal as pessoas se agredirem. Meu Deus. Normal, natural que as pessoas se agridam no ônibus, duas torcidas. Como assim, entendeu? Ela ficou indignada, eu fiquei comovidíssima com a indignação dela. Porque como é que matam o torcedor? Porque ele torce pelo Vasco. Não, e essa questão de futebol se entendeu? Porque ele torce pelo Flamengo, porque ele torce pelo Corinthians, porque ele torce pelo Atlético. Como assim, entendeu? É intolerância. É verdade. Ninguém suporta a diferença. Nós não fomos adestrados até emocional e mentalmente para entender que nós temos o mesmo corpo, mas nossos corpos são diferentes, né? Temos um bracinho, mas nosso braço é diferente. Se eu faço assim, você faz assim. Cada braço tem uma ação diferente. E o que se faz com gestos altera completamente o sentido das mãos, né? Então as pessoas não suportam a diferença. A diferença das palavras, das ideias, da emoção. Se você piscar de um modo que me desagrada, é como se a sociedade me autorizasse a lhe dar uma bufetada. Coisa perigosíssima. O que fazem com os mendigos, o que fazem com o mundo gay, é uma coisa assim imperdoável. O que se faz também em certos lugares com questões religiosas. O que fizeram com os curdos, com os judeus, e a gente vai puxando. E a religião... Que fazem com os palestinos também. Claro, é verdade. Claro, Deus é pretexto para matar. Como é que pode isso? Pode, né? Deus se torna uma arma, um punhal. Mas isso aconteceu várias vezes na história, né? Não é de agora. Não, sempre. Repetidas. Mas continua. E continua. Continua. A teologia ainda fica no mundo das ideias para elas personalizarem o mal, muitas vezes.
Nossa, como a gente tem que melhorar ainda. Mas né? como? Meu Deus, Mas eu acho que todos os dias, né? esse exercício de tolerância, eu acho que isso é uma coisa que, de alguma maneira, tinha que ser colocado dentro do próprio currículo escolar. Eu acho como um verdade. exercício de civilizatório mesmo, de cidadania, né? Quer dizer, você construir a personalidade de uma sociedade com esse elemento dentro do currículo, né? Para as pessoas terem que assimilar isso de uma certa maneira quase que obrigatória, quer dizer, você tinha que ver naturalmente, né? É uma necessidade civilizatória, que Mas a você Nélida vê- falou que eu adorei, mas até você- anotei. Mas você vê, Do por livro, exemplo, é verdade, também da quanto mais tolerância. você empobrece o uso da língua, no caso da nossa língua, mais você empobrece suas ideias. E, portanto, você as utiliza muito menos. Porque o torvelinho das ideias talvez ajude você a entender o conflito humano, que você tem que dar uma solução ao conflito. E o conflito diz, está havendo isso, desavendo. Então, o que eu posso fazer? A palavra é ideia. Você não pode jogá-la por debaixo do tapete quando você está varrendo a sua casa. Não, tem Até que porque cuidar você dela. redige a tua própria dificuldade de compreender as coisas. Então, a partir daquele momento, você fala, pô, se eu não compreendo, ou se eu compreendo desse jeito e outra pessoa compreende de outro jeito, então aqui já tem uma discussão para acontecer. Se você vamos não ver. trabalha com palavras, Claro. qual é o nível de diálogo, né? Qual seria o meio de comunicação, O de discussão, núcleo do né? verbo, né? Aliás, a Gênese diz, não, o mundo como é que é o verbo, é o verbo. É o verbo, a verbo. palavra. Se você escuta a palavra do outro, talvez seja um bom início sempre, né? A palavra Certamente. É do outro, verdade, né? muito bem Muito, dito. a palavra do outro. Volto aí já, tá? Obrigada, querida. Já a gente volta. Jorge Amado estaria fazendo 100 anos. Quantos anos estaria fazendo Zélia, hein? 96. Minha queridinha. Teria feito já. Teria feito já 96. Eles tinham 4 anos de de diferença. só. diferença. Um amor incrível, Muito provado. não é? Incrível Um mesmo. amor incrível. Como é que você está lidando com esses 100 anos, assim? Porque ao mesmo tempo que é muito bonito, muito emocionante para a gente, para vocês são, no mínimo, 10 emoções diferentes, né? São muitas. Porque saudade é tudo, é amor, São muitas emoções diferentes, muitas, porque estão comemorando ele de maneiras muito diferentes e em lugares muito diferentes. Na verdade, uma das coisas que tem me agradado muito e me emocionado muito é que não se tem falado, ele faria, no dia 10 seria o aniversário, é o centenário dele. E eu acho que o que mais me faz assim, me emocionar é a certeza da presença dele. Isto é, esse centenário veio mostrar que ele está inteirinho aqui, com a mesma generosidade, a mesma bondade, como disse a Nélida, e com a mesma influência sobre as pessoas. Então eu tive todo tipo de sentimento. de sentimento e de participação em coisas, por exemplo, só nesse mês, que é o mês do aniversário, porque as coisas começaram em setembro do ano passado, quando a Cecília lançou o Capitães da Areia. Ela veio Foi a aqui. primeira coisa. Depois já teve escola de samba, já teve um monte de coisas. E só vai terminar em março do ano que vem, em Macau, na China, que vai ter uma semana em homenagem a ele. Olha que barba. Dentro de uma semana de lusofonia. Mas, por exemplo, agora, 15 dias atrás, eu estava na Alemanha, em Berlim. Em Berlim foi lindo, alunos de português que estudam há um ano que estudam português, lendo o ABC de Castro Alves, quer dizer, não era a Gabriela, não era a Dona Flor, era o ABC de Castro Alves, em que você ouvia a Eugênia Câmara falando sobre Castro Alves, lindo, num português que estava começando a sair. Gente, mas bonitíssimo. Depois um grupo alemão também lendo e representando o Gato Malhado em alemão. E aí eu que não entendo nada de alemão, mas eu conheço bem a história, eu prestei muito atenção e dava para entender tudo
pela representação, e você via que aquela história que ele escreveu aqui, aliás, ele escreveu em Paris, para o aniversário do João, que ela era sentida ali na Alemanha da mesma maneira, sabe? Depois, no dia do aniversário do papai, olha aí, Leda, de manhã nós tivemos um café da manhã que meu sobrinho, que é quem está tentando fazer da casa um memorial, quantas vezes eu já não falei nisso, Olha, só aqui no seu programa, né? Tem 10 anos que nós tentamos. Ele deu uma de Jorge Amado e fez uma coisa que o papai fez igual, levou todos os políticos da Bahia para dentro de casa, da casa que está vazia. Então tinha o ACM Neto, o Pellegrino, tinha todos os partidos, o Mário Kertz, tinha o governador, todo mundo ali junto para se comprometer publicamente a ajudar a casa. Aliás, um movimento que agora recomeçou, graças a Soninha Braga, minha irmã, que disse, não é possível, isso tem que ir. Aí dali eu saí, sabe para onde? Para o Farol da Barra. Lá dentro tinham 3 ONGs, crianças de 3 ONGs, de idades variando de 6, 7 anos até 15. E eu fui convidada para ler, não o Jorge Amado, mas um livro meu. Junto comigo estavam amigas que nós temos em comum, Mabel Veloso, Beth Capinã e tal. E aí cantaram parabéns para você e disseram, então, alguém quer saber alguma coisa de Jorge Amado? E era muito engraçado, porque as crianças diziam assim, uma dizia, qual é o time dele? Aí eu disse, Ipiranga. Aí fazia, uá, porque todos esperavam ou Bahia ou Vitória. Quando eu disse Ipiranga, todo mundo... Ah! Aí um menino se levantou de lá, pequenininho, uns 9 anos, e disse quantos livros ele escreveu. Ele tem 100 anos, quantos livros escreveu? Como que ele diz? Com tanta idade, né? Há de ter escrito muito. Eu disse, ele escreveu... Deixa eu te dizer, ele escreveu romances, escreveu também ensaios, livros infantis. Não! Estou querendo saber no concreto, quantos? E aí, de repente, aquela visão, meninos de comunidades e tal, todos preparadíssimos para serem os novos leitores. Sabe, aí você vê que você tem uma coisa, realmente uma continuidade. Ele está aí e vai continuar aí. De lá eu fui almoçar com meu tio, o último dos irmãos Amado vivo, tio James, com minha tia Luísa, que é filha do Graciliano Ramos. Aí eu cheguei para ele já está meio sem conseguir entender muito. Aí ele me olhou e disse, Palé, você aqui, que é meu apelido. Eu disse, ô tio, você tá bom? Vim aqui para comemorar com você os 100 anos de papai. Ele disse, isso não tem nenhuma importância, Jorge está aí, bom é te ver. Aí fiquei tão feliz. Olha. E aí continuou. Fundação Jorge Amado, lançamento de livro Papai no Cinema, feito pelo Guido Araújo, música que tocou. Mais tarde, Teatro Castro Alves. Você já ouviu a música do Moraes Moreira? Não, mas sei que é linda. Me falaram que estava feito Jorge ser amado, quem é que não queria? É o refrão da música. Que barato. E aí foram todos os cantores jovens da Bahia, coordenados pelo Moraes, com a Orquestra Sinfônica. Olha, foi uma beleza. Quando eu cheguei, depois ainda fui jantar no Amado. E quando cheguei em casa, às 1h30 da manhã, eu dizia, meu Deus do céu, pai... Que dia, né? Que dia! Você gostou? Eu adorei. E você? Agora, isso foi o dia 10. Nos outros, Leda, a cada dia tem uma coisa nova. É um evento diferente. Uma universidade. A Bienal, todo mundo lembrou, participou. Lindo. Eu fui agora lá só para falar de comida. Foi tão bom. O que papai gostava de comer, os livros que eu fiz de cozinha. Você fez livros de cozinha da obra dele. Da obra dele. E aí isso dá pano para manga, né? Agora em outubro vou fazer uma semana de gastronomia. Onde? No hotel...
o Pestana do Convento do Carmo, que Nossa, fica lá junto eu do conheço, estive Pelourinho. lá no outro dia. É lindo o papai aquele fazia hotel, uma né? coisa. É uma coisa O papai inacreditável. fazia uma coisa, a Nélida participou, que ele chamava de domingueira. Domingo de manhã a casa ficava aberta. E há sempre uma baiana fazia acarajé lá, tanto a Dinha já foi no final, como a Romélia, né? E aí comida, né? Porque papai gostava Muito. a bondade, Nélia, Generoso. a bondade passa por alimentar os Também, outros, né? O papai achava... Uma frase da nossa querida Dadá, comida não pode ser de pouco, negona, tem que ser de muito. E aí era aquela comilança. delícia. Então nós vamos, eu com meu amigo querido Paulo Dias, que é quem se ocupa disso, que é quem se ocupa dessa rede portuguesa de hotéis, ele me disse, vamos fazer? Vamos. Então vamos fazer as domingueiras de Jorge Olha. no Convento No Carmo, mês de novembro. Nossa, outubro. Outubro. no mês de outubro. No mês de outubro. Vou arranjar um jeito de ir lá, né? Vamos, O hotel vamos. é lindo. O hotel é lindo e a fiquei domingueira já é o lá. seguinte, você não vai para almoçar ou para jantar, você vai para comer muito. Então você começa comendo as Aí entradas, dorme os no hotel. beijos. Já dorme no hotel. Mas essa é a ideia. Mas ali na- no na- final você não consegue Mas sair. aí na né? piscina não tem aqueles umas camas? Tem um nome Tem, já específico. pode deitar ali e tem. dormir. Espreguiçadeiras? Pois Não, é. cama mesmo. Tinha uma cama mesmo Ah, é? ali naquele pátio. Não é ali no pé do Pelourinho? ali junto do Pelourinho. É o carro? Sabe, uma cama, Eu não tipo uma conheço cama de esse- casal. É mesmo? Tipo um Com um dossel, toldo em um cima, todo. é. Muito legal, é lindo. E botar umas o lugar. redes também não é mal. Podia fazer né? isso, Porque né? comer e ir pra rede é bom. Comidas isso é maravilhosas. Vamos lá, Nélia, em Lá outubro. Vamos ver dar a um agenda. bordejo. Que beleza. Salvador, muito bom. Mas muito é bom, isso, está sendo Paloma. muito bom, viu, Leda? E eu estou muito feliz. Agora, eu não posso entender O quê? como as autoridades, as entidades, as instituições deixaram passar tantos anos sem que essa casa se torne um legado brasileiro. É impressionante. Isso eu não posso né? entender. Não é? Inaceitável. É um Foge ao absurdo. meu- E sobretudo Você a sabe Bahia, que que sempre foi Exato, tão eu ia generosa com falar seus exatamente notáveis. isso, especialmente a Bahia. Mas país A sempre Bahia foi. ainda é o lugar Você que sabe eu o que acho que que eu melhor acho? trata Trata seus artistas. seus Eu vou te artistas. dizer que eu acho que é uma falta de, não é nem de vontade, de visão política. E te cito o exemplo agora de Portugal, que está numa pior econômica, crise total, Tudo bem, cuidado. e o Ministério do Turismo acabou de refazer a Casa dos Picos do José Saramago. Eu estava lá na inauguração. eu E fui agora especialmente. acabaram de fazer agora um mês só com o papai lá dentro, que eles eram amicíssimos. A Pilar Então disse que isso é ocorre isso. uma Isso é sabedoria. visão de mundo, né? Não é Sabia nem trabalhar. dizer o povo gostava, adorava, gosta e cuida. Mas além disso, é um retorno que dá a Portugal. Muito. Eles Não, pegam do pouco dinheiro que tem, fazem isso, dão essa prioridade, porque isso é importante. porque essa casa seria um ponto turístico. Os ônibus parariam, você visitaria Os a ônibus casa. já param, É, né? porque Porque já é eles não assim. entram, porque Só que não tem, a gente né? não Não pode pode deixar abrir. a casa É o curioso. cheia. E o curioso é porque o Ministério da Cultura de Portugal foi desmantelado por causa da crise, mas veio pelo Ministério do Turismo, É, claro. né, o do Saramago. Então, Nós podíamos- E o E o você- Jorge Amado ainda tem mais isso do que o próprio Saramago em relação a Portugal, talvez, porque você não imagina a Bahia sem Jorge Sem Jorge Amado. Amado. Já eu vou claro. te dizendo uma coisa muito engraçada contar para vocês. Nesse tal café da manhã, quem estava é quem responde pelo que seria o Ministério da Cultura de Portugal, que é um ministro, mas que está à frente da Secretaria de Cultura de Portugal. Porque quem nos deu de graça o projeto de transformação da casa em museu foi um arquiteto português, o Miguel. E, então, os portugueses vieram para chamar as nossas autoridades e dizer como é, como se diz aqui. Vamos fazer? Qual é, Mané? Não vai? Vamos fazer e resolver logo isso. Vamos eu espero resolver que agora resolva. Mas eu preciso terminar esse bloco, mas eu preciso também dizer que tem um e-mail aqui que é muito particular, nos fez a mim e vai fazer a Paloma com certeza muito feliz, e a todos nós, a Nélida, ao Frejá e ao Sérgio, que é da Vera Brant, mas nós que a conhecemos nosso muito e a amor. queremos muito bem,
Vamos ficar muito felizes, porque ela diz, não é hoje que Paloma irá ao seu programa? Estarei vendo vocês para diminuir a saudade. Aí ela diz que ela está muito bem, infelizmente, graças a Deus, que os médicos dizem que ela está curada. E uma proposta, vamos planejar a celebração, que a gente vai aceitar publicamente. Imediatamente. Vera, vamos lá, abrir essa casa maravilhosa em Brasília. Linda, ela é tão generosa. Que recebeu tantas vezes Jorge Amado. Muito, papai era fã dela, e mamãe também, e todos nós, Então, né? todos É nós muito, somos. uma mineira generosa. Isso Universal. mesmo. Universal. Então, estamos felizes com a recuperação, não é? Aí, Intervalo, a gente volta conversando com esse menino adorável que é o Frejá. Sem censura no programa. Adorou o menino? Uma cara de garoto. Sem censura no programa da TV Brasil. Mas aí é que tá a coisa do... E tá no ar. E a gente estava aqui, ó, todo mundo falando mais que a boca. Ai, também é tão bom, sabe? Foi Quando muito o bom programa você falou, rola assim, que todo mundo Mas se eu fala, todo falei mundo de propósito, troca. aquela Aí é muito interferência. bom. Muito bom. Não é que a gente esqueça de vocês, é que a gente fica tão à vontade que a gente fica em casa, né? Já estava um papão Tava um aqui, papão né? rolando aqui, o grande programa conversa. entrando no ar. Então. Frejá, 30 anos. Eu falei, menino, você gostou, né? 30 anos de carreira, mais de 10 anos solo já. Pois é, outro dia eu estava encostado num lugar assim no supermercado esperando, aí a moça falou, não, mas o rapaz ainda vai passar antes de você. Eu adorei aquele rapaz, me senti tão rapaz. Mas você está muito bem mesmo. Eu trouxe um presente para você. Quantos aqui, ó. anos que eu te entrevisto, Pô, Frejá? muitos Fala anos, né? sério, Muitos né? anos. Isso é uma Rock edição in Rio especial 1. do disco, Eu entrevistei do DVD. vocês. Olha É que verdade, lindo. no Rock in Rio 1, né? Rock in Rio 1. 85, 85, É. olha isso. O tempo passa muito O tempo rápido. passa, rapaz. Nossa, que chique. Essa foi uma embalagem especial que a gente fez agora. Uau, adorei. Olha isso, gente. Presta atenção. Vou acreditar igual a Marrom, não sou uma qualquer. Não é mesmo, nem ela. Nem ela. Ah, meu Aí Deus, tá aí o olha DVD, que luxo. vem com uma palhetinha Vem, tá autografada, aqui, né? autografado. Que bonito. É. Que Olha que delicadeza, lindo. hein? Tá vendo a delicadeza? Delicadeza. E esse DVD, para mim, ele tem uma importância assim bacana, porque ele é o primeiro DVD que eu fiz. Quer dizer, normalmente eu vejo assim muitos trabalhos, a pessoa grava um disco e já logo vem um DVD porque aquele show foi para a estrada e tal. E eu já lancei 3 discos do meu trabalho individual, quer dizer, fora do grupo, do Barão, e esse é o primeiro DVD que eu estou fazendo, quer dizer, quase com 10 anos do trabalho, e agora que vem o DVD, e veio numa noite muito especial, porque veio numa noite do Festival Grande, eu tocando para uma plateia muito grande, porque eu toco para plateias de todos os tamanhos, quer dizer, tem dia que eu estou tocando numa boate para um público de 400, 500 pessoas, tem dia que eu toco, como eu toquei nesse festival, para 100 mil pessoas. Há pouco tempo fiz João Pessoa, uma praia, e eu sozinho, na hora que eu entrei no palco, eu até voltei, eu falei, cara, eu não esperava tanta gente. Tinha umas 70 mil pessoas na praia, foi uma noite... Nossa, deve ser emoção, É muito bacana, né? e só tinha o meu show ali, então as pessoas saíram de casa para ver aquilo, né? Eu tô aqui sozinho, nessa exatamente. imensidão. Então tem essa coisa bacana, tem uma variedade de tamanhos de público muito grande. Mas essa foi uma noite bacana porque é um festival grande, que tem uma repercussão grande. O público estava muito caloroso. Pegou um momento que a gente tocou bem, uma noite boa, né? E ainda tem a participação do meu filho também, que é uma coisa que me dá uma alegria. Aliás, nesse ainda tem uma vantagem. Tem a participação da minha mulher e da minha filha, que estão na plateia e em algum momento elas aparecem. Então, na verdade, tem a família toda Tem junto. a família toda. Que também é uma família que está junta, né? Que foi construída ao longo desse tempo. Eu estou com a minha esposa já há 25 anos. né? Não é uma coisa. É eu acho que esse menino estava no formal, porque olha a carinha dele. Agora o filho tem 15, o casamento tem 25 anos. Presta atenção nisso. E olha que eu não... Ele merece essa Merece essa mas carinha porque eu mesmo. acho que a gente fazendo o que a gente gosta, eu acho que por mais que, olha, que muita coisa aconteceu na minha vida de desafios e tudo, mas eu acho que eu sempre fiz o que eu queria, assim, o que eu gostava, né, que é fazer música, fazer o meu trabalho, as minhas composições e ter a resposta do público em relação a isso. Então, tem dias que, assim, você está em casa e fala, pô, tem que sair, meu filho está com febre, ou uma criança, ou tem um problema de família e tal, mas aí eu penso assim, olha só, cara,
eu trabalho com o que eu gosto, eu vou para um lugar lá longe, eu vou chegar lá e vai ter uma opção de gente querendo me ouvir cantar, e as músicas que eu faço, eu não posso reclamar disso nunca na vida. Então é a hora que eu zero qualquer tipo de indisposição para o trabalho, é sempre pensando dessa maneira. E eu acho que acaba vindo um pouco na forma física isso também. Mesmo. Muito bom. Tá mesmo. E é um repertório variado. Esse disco, esse show, ele tem uma coisa diferente dos outros, que é um pouco mais autoral. Ele é bem diversificado nesse sentido, porque ele tem algumas coisas minhas, autorais, tanto coisas que eu fiz para o meu trabalho individual quanto para o Barão, mas ele tem músicas de outros artistas também, tem muita coisa. Tem música, tem Caetano, tem Tim Maia, tem Paralamas do Sucesso, tem Legião Urbana. Você passeia aí por... Exatamente, porque o show que eu faço, que na verdade vou estar agora no sábado no Citibank Hall, é um show que ele é maior do que esse. Essa é a versão resumida dele, porque no festival eu só tinha 50 minutos. O meu show tem mais ou menos 1h20, 1 hora e pouquinho, né? Então, no show tem ainda Gil, tem outras coisas, Bezerra da Silva, né? Então tem uma abrangência maior. Mas no show eu consegui fazer um resumo bem objetivo e consistente, assim, compatível com o que é a versão um pouco maior do show mesmo. E eu acho que nos pegaram numa noite feliz, então eu estou muito feliz com o lançamento desse DVD. Bom, a Cristina me disse que tem uma imagem de você, no Malandragem? Deve ser exatamente do próprio DVD. A gente pode mostrar um trechinho, pelo menos, para a gente poder ver o nosso Rafael, né? O Rafael toca nessa música. Não sei se vai chegar um momento já que ele aparece logo de cara. A gente vai ter que esperar, né? Porque a gente quer ver o Rafael Essa é uma música que eu fiz com o Cazuza há muito tempo e acabou que ela foi regravada muitos anos depois. Ela foi gravada pela primeira vez pela Cássia Eller, né? Porque ela é uma música que estava inédita, e aí o Ezequiel Neves estava trabalhando junto com o Guto Graçamelo na seleção do repertório, e a Zeca me perguntou: Frejá, tem alguma coisa tua inédita com o Cazuza, alguma coisa que você possa mostrar, alguma coisa tua para cá? Eu falei: cara, tem uma música que a gente fez para Ângela Rorô e ela não gravou. Eu acho que essa música, se a Ângela não gravar, só quem pode gravar é Cássia. E aí acabou que a Ângela na época não estava muito sintonizada na música. Hoje ela canta a música direto, mas... E aí acabou que a Cássia gravou e foi uma música que fez sucesso 3 vezes na carreira dela. Ela estourou em 3 discos diferentes a mesma música, que é uma coisa rara no artista, né? Ela, no primeiro disco que ela gravou, foi o primeiro grande sucesso dela na rádio. Depois ela fez um disco de violões, novamente estourou essa música. E depois ela gravou um acústico da MTV e aí novamente estourou. Dessa vez a música foi o primeiro lugar das paradas. E eu fiquei surpreso porque eu encontrei um amigo e ele falou: pô, parabéns, pô, a música número 1. E o meu disco não tinha saído ainda, né? E eu falei assim: como que pode? Meu disco não saiu ainda, eu tô com a música número 1, não entendi nada. Aí depois eu descobri que era o Malandragem que estava bombando, me deu uma felicidade enorme, porque ela era uma querida. Nossa, eu acho que a gente vai esperar, depois a gente vê, assiste. Vamos ver um trechinho, Cris? Tá aí. Quem sabe eu ainda sou. Muito obrigado. Esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Maravilha! E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de
lugar. Dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu tava ali atrás babando, né? Só olhando ele na frente tocando. Ai, que é muito delícia. gostoso tocar com filho, é uma emoção muito bacana. Né? Deve ser incrível. Agora, eu tenho uma coisa muito bacana também, que eu tenho agora uma música com a letra da minha filha. Que a minha filha, ela escreve muito bem, ela lê muito e escreve muito bem. Já fez até um livro que ela detesta agora, né? Porque na época ela adorava, agora já não, Mas é um não bom gosta mais. sinal. Não, eu Fala gosto a favor e, dela. e ela escreve. Isso, ó, claro, E aí ela tá escreve, longe. você vê os personagens muito bem encadeados. Ela tem 12, mas ela escreveu isso, ela devia ter entre os 10. Os diálogos todos muito coerentes e a descrição dos ambientes, uma coisa impressionante, assim. Você olha essa... bom. E aí ela fez uma letra de uma música era uma demonstração de amizade, era um presente de Natal que ela está fazendo para a melhor amiga dela. Ela falou, pai, você vai fazer a música. Eu falei, tá bom, filha. Aí, mas você tem que fazer a letra, porque eu vou fazer a música, você faz a letra. Aí deu uma semana, ela tá aqui, ó. Aí eu falei, agora me danei, vou ter que fazer. E aí foi chegando perto do Natal e cadê que a gente estava passeando, né, em férias, eu sempre levo o computador, o violão e tal. E aí eu falei, cara, vou ter que fazer essa música. A menina chegava dia 26. Então tinha que estar o presente, tinha que estar pronto. Aí lá pelo dia 23 eu fiz a música, e aí eu e meu filho gravamos a música assim rapidinho no computador, ela cantou o vocal pra gente, comigo, e aí no dia que a menina chegou a gente já deu o CD para ela de presente. Não muito tem bacana, preço essa isso. delícia. Não tem preço. bonita. Ó, vou ter que ir pro intervalo de novo, né? Rápido. Sem censura no programa da TV Brasil. Olha, outro intervalo delicioso, não vou negar para vocês. Para Nélida Pion, para ele, Daniel Reis, de São João del Rei, Minas Gerais, Nélida Pion é a elegância da palavra. É verdade. Muito obrigada. e Muito vai por aí. obrigada a vocês. Muita gente feliz com o programa de hoje, nós também adoramos. Muita gente, seria ousadia minha, mas entrega para ela meu e-mail, se der. Eu acho ousadia, mas eu entrego tudo, né, Nélida? Eu vou ler com maior atenção e então. carinho, pode deixar. Ah, meu Deus, a tal felicidade precisa dar uma João passada Chamarelli. aqui. Então tá, Kelly. Em vários lugares, né? Vamos passar em muitos ainda. Frejaço, seu fã, claro, somos todos. Muito bom, gente. Frejá veio aqui lançar Rock in Rio, o primeiro DVD solo de Frejá, com o filho, Gabriel. Muito bom. Com Rafael. Rafael, desculpa, Não, Rafael. sem problema. Podia ter lido ali, né? Não, mas Rafael. ele está acostumado já. Rafael Gabriel Já vai, uma né? confusão comum. Quando eu for entrevistá-lo, não vou confundir. Não, tá? com certeza. Vai tocar pra encerrar pra gente, querido? Lógico que... Minha queridíssima Nélida. Gratíssima por você, é uma Se grande volte, jornalista, sim, uma pelo pessoa menos umas 3 formidável. vezes por ano pra nos... Aqui estou. Você tem prioridade. Ó, vocês ouviram, né? Posso estar bobíssima assim, ninguém vai me Total. aguentar. A gente falou aqui do livro das horas da Nélida e falaremos de outros assuntos também, né? No decorrer deste ano. Falamos de Jorge Amado, com a minha querida Paloma, que tem exposição aqui na nossa Academia Brasileira de Letras. Em Salvador, no Museu de Arte Moderna. Então, no Manda Bahia, Uma no Solar do exposição União. belíssima, no Solar do União. Jorge Amado. Imperdível.
E trabalharemos com o tempo, né, Sérgio? Para ver se a gente dá certo com ele, né? Se a gente se dá com o tempo. E elas se dão, e eles se dão, se dão. Obrigada por terem vindo. Boa tarde, boa noite. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil, ao som do nosso querido Frejá. Vou aproveitar para convidar o pessoal para um sábado, para o Citibank Hall, né? Esse sábado, 25. Dia 6 de setembro, eu estou no Credit Car Hall de São Paulo. Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos.